Teremos agora o debate do ciclo de diálogos estratégicos, que compõe a programação do Fórum de Tiradentes, com o tema o processo de produção, sistematização e utilização de dados, construção de indicadores da atividade audiovisual como base de qualificação de políticas públicas. Este encontro tem como objetivo explorar o status atual da inteligência de dados sobre políticas culturais e industriais no Brasil, como produção, gestão e continuidade dos processos de geração de dados podem propiciar análises mais estruturadas e promover a qualificação das políticas públicas. Como a melhor união de esforços entre os diferentes observatórios, tanto públicos quanto privados, poderia aprimorar a produção, sistematização e uso de dados no país, de forma a contribuir para o desenvolvimento do setor audiovisual nacional. Para compor a mesa de debates, convidamos a debatedora Alexandra Meleiro, coordenadora executiva do 3º Fórum de Tiradentes de São Paulo. A mediadora Márcia Vaz, coordenadora do GT de Exibição, também de São Paulo. Daniel Spitalnik, pesquisador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, do Rio de Janeiro. José Márcio, coordenador do Observatório da Diversidade Cultural, é de Minas Gerais. Vitor Hugo Pires, coordenador do Observatório SPCine, de São Paulo. A 28ª Mostra de Cinema de Tiradentes conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio Master da Petrobras, patrocínio CBMM, Instituto Cultural Vale, Itaú, Embratur, BB Ast, CSN, Caixa, Engeia, Sebrae, Copasa, Governo de Minas Gerais. A parceria cultural e educacional, SENAC e SESC em Minas, SPCine, Instituto Universo Cultural, Casa da Mostra. Apoio, Prefeitura Municipal de Tiradentes, Conecta, Canal Brasil, Cinecolor, Lote, Embaixada da França, Festival Scope. Idealização e realização da Universo Produção, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. A produção da mostra solicita aos participantes a gentileza de não gravar esse debate sem prévia autorização dos coordenadores. O momento da participação da plateia, para assegurar a qualidade da gravação e identificação dos participantes, nós pedimos a gentileza de falar no microfone e se identificar, dizendo o nome e o estado de origem para a transcrição das falas posteriormente. Passamos a palavra para a mediadora Márcia Vaz para a condução dos trabalhos desse debate. Desejando a todos um ótimo debate e até logo mais. Olá, bom dia. Não vou falar bem-vindos, porque está todo mundo aqui desde cedo. Queria agradecer aos participantes da mesa, ao Fórum de Tiradentes, à Mostra de Tiradentes, e mencionar o hercúleo trabalho que nós fizemos aqui ao longo dessa semana, enquanto GTs de discussão do Fórum. Muito obrigada. Eu sei que não foi fácil, não está sendo fácil, mas tem sido muito positivo. A gente vai começar agora. Vou pedir para que a gente se atenha ao tempo, mais ou menos 15 minutos de apresentação, entre 15 e 20 minutos de apresentação, e depois a gente abre para as perguntas naquele esquema um pouquinho mais rígido de objetividade, para a gente conseguir encerrar no horário de 13 horas, porque a gente ainda tem atividades à tarde. Bom, o nome da mesa é o Processo de Produção, Sistematização e Utilização de Dados, Construção de Indicadores da Atividade Audiovisual como base de qualificação de políticas públicas. Nesse sentido, a gente tem esse lugar que é relativamente novo da organização e sistematização dos dados. Então, alguns caminhos que eu pediria para que vocês, dentro da apresentação,
tentassem endereçar, que seriam essas criações, a criação de uma base nacional de coleta de dados, reunir informações detalhadas sobre eventos nacionais, incluindo público, programação, diversidade cultural, impacto sociocultural, identificação de padrões e lacunas, o desenvolvimento de métricas para avaliar acessibilidade, participação de minorias, engajamentos comunitários, preservação em memórias culturais, entre outros. Agora eu vou passar a palavra para... A gente vai começar com o Daniel Spatschnik, que é pesquisador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e você tem 15 minutos. Eu aviso quando faltarem 20 minutos. Ok, quando faltarem 5 minutos eu te aviso. Tá bom. Obrigada. Eu vou ficar assim para poder rodar o slide. Eu vou sentar aqui, é melhor para... Tá, vou sentar aqui, então tá. Então, slide 3, pode rodar. Tá. Então, o Sistema de Informações e Indicadores Culturais, uma publicação do IBGE, que já teve 6 edições, e a 7ª vai sair em dezembro de 2025. Procura-se fazer uma compilação e um recorte de pesquisas do IBGE como bem de estatísticas econômicas da administração pública que são relacionadas ao tema da cultura. Cultura é vista como atividade econômica e como um direito. O projeto foi iniciado em 2004, com uma parceria entre o IBGE e o Ministério da Cultura. Cabe destacar que, inicialmente concebido como uma ferramenta com vistas a uma conta satélite de cultura, o SIC serve atualmente ao propósito de retratar o setor, ser instrumento para elaboração de políticas públicas, subsidiar decisões de investimentos públicos e privados e fomentar estudos acadêmicos, por exemplo. Tá. Então, o Sistema de Informações e Indicadores Culturais inclui estatísticas da cultura, que são instrumentos para compreender essa dimensão relevante da vida das pessoas relacionadas ao entretenimento, ao lazer, à socialização e à economia. Trata-se de um compilado de informações relevantes para atores de diferentes naturezas. E vê-se ali no último link, que é possível baixar gratuitamente essa publicação no site do IBGE. Tá. O recorte da cultura abordado aqui mantém como quadro orientador o marco referencial para as estatísticas culturais da Unesco. Trata-se de uma construção de estatísticas culturais a partir das atividades relacionadas com a produção, a difusão e usos da cultura. Essas atividades servem de base para medir a dimensão econômica da cultura, com nomenclaturas de classificações de atividades comparáveis com critérios internacionais e está baseada em domínios, com o propósito de quantificar as atividades, bens e serviços culturais, gerados por processos industriais e não industriais. E ali, na figura ali, temos o domínio 5, que é mídias audiovisuais e interativas. Domínio E. Letra E é a 5ª coluna. E aí tem filmes e vídeos, rádio e televisão, criação de arquivos sonoros na internet e videogame, por exemplo. Bom, apresentam-se aqui algumas tabelas oriundas de recortes do Cadastro Central de Empresas do IBGE e de pesquisas estruturais em empresas realizadas pelo IBGE, que permitem uma compreensão da importância do setor cultural. O Cadastro Central de Empresas engloba entidades empresariais, órgãos da administração pública e entidades sem fins lucrativos formalmente constituídas. Já as pesquisas estruturais proporcionam um escopo menor que o sempre, tanto em termos do âmbito setorial quanto do perfil das empresas. Próximo. Tá, então, nessa tabela, temos principais indicadores do setor cultural em comparação com o total de empresas no SEMPRE. Então, aqui temos que, em uma década, de 2011 a 2021, o setor cultural diminuiu a participação no total das variáveis analisadas aqui. O número de empresas foi de 7,3% para 6,7%, que é a primeira linha, as 2 últimas colunas, e o pessoal ocupado de 4,1% a 3,9%, que é a segunda linha, as 2 últimas colunas. Mais um. Aqui temos uma tabela com maiores e menores variações em participação do valor adicionado do setor cultural.
E o setor cultural aqui, como retratado no SIC, é composto de domínios centrais, que é as cores verdes, nesses itens, e periférico, que é a cor azul. É interessante perceber que são pertencentes ao âmbito do domínio mídias, audiovisuais e interativas, algumas das atividades que se destacam com as maiores e menores perdas de valor adicionado no período analisado. O ganho de relevância de atividades relacionadas ao segundo item, na primeira coluna, portais, provedores, serviços de informação na internet, que subiu 0,4%, contraste com as perdas no primeiro item da segunda coluna de atividades, programadores e atividades relacionadas à televisão por assinatura. Isso reflete mudanças estruturais, fruto de novos modelos de negócios, bem como de novos hábitos de consumo, como o fortalecimento do streaming. Passo próxima. Tá, aqui agora eu vou falar a pesquisa nacional por amostra de domicílio contínuo, na PNAD contínua, do IBGE, que é possível detalhar o mercado de trabalho do setor cultural para pessoas com um vínculo formal e também informal, captando a inserção laboral a partir de entrevistas domiciliares. Aqui temos os ocupados no setor cultural, uma série 2014-2022. Vemos que o setor cultural representou um total de 5,4 milhões de ocupados, 5,6% do total, é a última coluna. Em termos absolutos, retoma o patamar próximo de 2019, e quando o setor ocupava 5,5 milhões de pessoas e representava 5,8% do total, que as últimas 4 colunas mostram como houve uma queda em 2020 e 2021, foi o período da Covid-19, uma queda significativa no valor total de pessoas empregadas do setor cultural, formal e informal, juntos. Aí, mais um. Bom, apesar de um perfil com maior nível de instrução, houve mais trabalhadores em ocupações informais no setor cultural do que em todos os setores da economia juntos. Em 2022, temos um número maior no setor informal, e aqui vemos que, detalhando alguns trabalhadores, temos o ensino superior completo é maior no setor cultural, e outras variáveis, como o sexo feminino, pretos e pardas, conta própria, que o IBGE sempre destaca alguns grupos nas suas pesquisas, e é possível sempre desagregar os dados, tanto por alguns grupos específicos populacionais, como por estados, às vezes por capitais também, e também pelos domínios, como o audiovisual. Então, seguindo, aqui temos um perfil com maior número de instrução, que tem os ocupados, quer dizer, salientei no slide anterior, mas em ocupações informais, o percentual de 43,2% dos ocupados na cultura e 40,9% em todos os setores. Eles andam juntos, mas o setor cultural tem uma proporção informal maior que todos os setores da economia. Só para dizer que ocupação informal só empregados e trabalhadores domésticos sem carteira de trabalho assinado, trabalhadores por conta própria, empregadores que não contribuem para a Previdência Social e trabalhadores familiares auxiliares. Seguindo. Bom, atualmente, o consumo de serviços e produtos culturais está muito relacionado ao acesso de novas tecnologias. E, para analisar esse aspecto, a PNAD apresenta um módulo de tecnologia de comunicação e da informação. Então, nesse gráfico aqui, salientando especificamente a questão de assistir a vídeos, inclusive programas e séries, é a linha amarela, teve um crescimento significativo, que foi 88,3% em 2022, antes de 76,6% em 2016, um incremento de 11,7%. Aí, próximo. Bom, aqui eu vou falar alguns dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais, a MUNIC, acompanha nos municípios diversos tipos de equipamentos culturais e meios de comunicação, e investiga também, a partir de respostas pelas prefeituras, políticas, ações, instrumentos de gestão e outras características da área de cultura no âmbito municipal. Agora, no próximo slide, temos aqui, detalhando 3 tipos de equipamentos, chamamos assim,
e um meio de comunicação, museu, teatro ou sala de espetáculo, cinema, rádio AM/FM, e vemos que cerca de um terço da população vivia em municípios sem museus, e as crianças e adolescentes até 14 anos, que vem a ser a linha laranja, são mais atingidas. Destacamos aqui museus por causa da educação, a importância do museu, mas também queremos falar que os cinemas são os números mais baixos dentre esses indicadores. Bom, então, seguindo no próximo slide. Aqui temos, junto com a pesquisa da REGIC, que é Regiões de Influência das Cidades, é um módulo de cálculo de rotas. E é possível estimar o tempo que uma pessoa que mora em um município sem cinema, por exemplo, leva para chegar ao município com esse equipamento. Então, vemos aí as linhas, sei lá, azul é 0 a 30 minutos, o verde é 30 minutos a 1 hora. Tudo concentrado aqui no sul, sudeste, no nordeste, lá no litoral. Então, vemos a maior concentração de municípios na região sudeste, contrasta com a relativa escassez dos municípios do interior do Brasil. E, por exemplo, lá no norte, vemos vários linha vermelha, que é de 3 horas a 75 horas, indo tudo para Manaus, né? Todo muito longe de ter acesso a um cinema. Bom, no próximo slide. Tá. Temos o seguinte, mais um. Vou falar agora dos gastos tributários relacionados à cultura, são gastos governamentais indiretos que reduzem a arrecadação tributária potencial. Estima-se um total de 3,9 bilhões de desonerações direcionadas ao setor cultural para o ano 2022. As desonerações, por exemplo, primeiro item, primeira coluna em cima lá, do PRONAC, Programa Nacional de Apoio à Cultura, chegou a 1 bilhão e 900 milhões em 2022. E o terceiro item, que é a atividade audiovisual, também sobre desoneração de imposto de renda, empresas que investem em projetos da área audiovisual, em torno de 237 milhões. Então, temos a gente faz esse trabalho também, pode ser no próximo agora, vou fechar aqui. Temos também análises sobre grupos que são beneficiados que foram pela Lei Aldir Blanc, por exemplo, segundo critérios de distribuição e características das pessoas. Então, por exemplo, foi feito um trabalho para investigar a cobertura da Lei Aldir Blanc, segundo perfis sociais, uma vez que uma parte das prefeituras utilizou critérios sociais para distribuir recursos. Esses critérios foram usados por 1.067 municípios e cobriram 40,2% da população. É o segundo item ali. E, salientando das colunas, municípios com recursos direcionados para a população feminina, por exemplo, cobriram 20,3% dessa população, mostrando que era um baixo nível de focalização. Bom, então, basicamente, quis apresentar vários recortes que a gente faz no IBGE, de várias pesquisas, que podem ser desagregadas mais ainda, e é isso aí que eu queria apresentar. Obrigado. Foi até mais sucinto no tempo. Eu vou agora passar para o Vitor Hugo Pires, que é coordenador do Observatório da SPCine. Logo depois a gente vai para o José Márcio e encerrando com a Alessandra Meleiros. Obrigado, Márcia. Bom, pessoal, vou trazer a conversa um pouco mais próxima, não estamos com apresentação. Eu quero falar um pouco da nossa atuação como Observatório da SPCine, e conectando muito com o tema da mesa, que é como os dados são produzidos, quais são os intuitos e, principalmente, as metodologias disso ser desenvolvido e os usos, né? Para isso, eu vou passar pela forma como o observatório foi estruturado, por volta de 2021, que a gente tem uma atuação em 3 eixos, sendo o primeiro deles o que a gente chama de dados internos, que, bom, a SPCine tem muitos programas, né, tem vários departamentos, ações e programas contínuos, e alguns temporários, outros periódicos, e
o eixo de dados internos busca coletar e produzir indicadores a partir dessas ações. E aqui eu já trago alguns intuitos e alguns usos dos dados desses programas, que é basear o aprimoramento dessas ações, fazer todo o convencimento que a gente, da gestão pública, sabe muito bem que é necessário para a continuidade, para o crescimento e para a criação de novos programas. Então, eu queria trazer como exemplo, o maior produto desse eixo é o balanço anual de programas e ações da SPCine que a gente publica, e lá a gente realiza alguns estudos bem pequenos, temos uma equipe bem pequena para realizar, e vou trazer um dado aqui que impacta bastante, que a gente chegou, inclusive na semana passada, que a SPCine tem um circuito de salas, de 32 salas pela cidade de São Paulo, e o market share de 2024 no Brasil foi de em torno de 10,4%, e o market share do cinema brasileiro do circuito SPCine atingiu, ano passado, 18%. Então, a gente vê que a ação, né, essa ação, ela tem uma colaboração muito grande na formação de público, né? O público que está nas nossas salas, ele tem um interesse, e a curadoria também colabora com isso, para que o interesse pelo cinema brasileiro seja maior nessas salas do circuito. Então, esse é o tipo de dado que a gente encontra e fica muito feliz, mas ele também é muito importante para defender a continuidade, para basear as nossas decisões dentro dessa política, né? O outro eixo de atuação que a gente tem é o que a gente chama de dados externos, que a gente, nesse caso, na maioria das vezes, a gente faz uma contratação, a gente tem um orçamento anual para contratar pesquisas, estudos e tudo mais. A Alessandra sempre é uma das nossas maiores parceiras nos estudos que a gente fez. Inclusive, eu vou abrir minha colinha aqui, porque são alguns estudos e eu queria destacar alguns pontos de alguns, né? Não todos, porque acho que a Márcia não vai deixar. Seguindo em ordem, assim, a gente teve um dos primeiros, aliás, os dois primeiros foram a construção da plataforma de divulgação dos dados do mapeamento XR, realizado pela professora Inês Maciel, em parceria aqui com a Alessandra também. E o intuito desse é levar para a sociedade civil as informações. Então, a gente tem lá a nossa plataforma, mapeamentoxr.net. Está lá disponível para todo mundo conhecer o estudo em uma plataforma interativa. E, né, aqui a gente tem um ponto interessante da importância. O mapeamento de entidades representativas, um outro estudo, esses foram os dois primeiros que a gente publicou como observatório, e neste a gente tentou entender a atuação e construir a articulação de parcerias em ações conjuntas, seja da SPCine, seja de parceiros nossos que buscam, né, conectar ali entidades representativas diferentes, e o objetivo, né, do estudo era justamente entender a atuação dessas entidades, onde elas estão, como elas atuam, e o recorte é nacional, então também é bastante interessante. Já vou deixar aqui a propaganda, né? Entrem na página do Observatório, no site da SPCine, todos esses estudos que eu estou falando. Alguns ainda não estão lá porque a gente ainda não lançou, e eu vou trazer o spoiler aqui, mas estarão em breve. Seguindo aqui, a gente fez, em 2021 para 2022, um estudo com a consultoria internacional da Olsberg, que buscou entender a infraestrutura de equipamentos e mão de obra disponíveis na região metropolitana de São Paulo. E esse é um estudo muito curioso, assim, a forma como ele se deu, porque a gente tinha, e eu acho que é como vários estudos nascem, né? A gente tem feelings, a gente tem as nossas vivências de mercado, mas a gente precisa fazer uma pesquisa, ter método para confirmar ou completamente negar. Isso já aconteceu também no próprio mapeamento de infraestrutura que eu vou falar na sequência. A gente tinha uma impressão e o estudo mostrou uma direção diferente ali, né?
E esse foi muito importante para um outro ponto de uso, né, dos dados e dos estudos e pesquisas, que é a base para políticas públicas, né? A partir das carências identificadas pelo próprio setor na mão de obra, essa foi a base, segue sendo, né? Agora a gente já precisa começar a atualizar esses dados, dos nossos programas de formação da SPCine. Então, a partir do momento em que a gente tem programas de formação para serem pensados, a gente busca ali os caminhos, quais são as carências do setor ali da cidade, né? Então, esse é um uso bastante importante também. Eu sigo aqui para o estudo, acho que o maior estudo que a gente contratou até o momento, pelo Observatório, que foi o estudo do impacto socioeconômico do setor audiovisual na cidade de São Paulo, que a gente contratou a FIP. E nesse estudo a gente, além de entender, né, da importância de demonstrar esses dados, tanto do convencimento interno, né, de demonstrar o quanto o nosso setor é importante, como também muni-los das ferramentas para demonstrar o quanto a gente é potente, a FIP precisou estabelecer alguns parâmetros que não existiam. Por exemplo, a matriz insumo-produto que é usada para calcular o PIB do audiovisual nacional, a gente não tinha essas informações de forma segmentada por município. Então, a gente não tinha essas informações da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo e, obviamente, de muitas outras cidades, para entender e comparar com o nacional e comparar com outras cidades do mundo e tudo mais. E esse foi um passo bastante importante, assim como a FIP fez muita questão de detalhar a metodologia dentro da publicação. Então, é um estudo que qualquer cidade pode pegar e replicar, porque a metodologia está lá, né? E já aproveitando para trazer um dado muito importante que potencializa muito as nossas discussões e tudo mais, é que dos insumos do setor audiovisual, ou seja, do que é usado, né, do que nós usamos para produzir, para fazer todo tipo de ação que a gente faz, 90% são gastos em todos os outros 67 setores da economia. Alguns mais, outros menos, mas o audiovisual pulveriza recursos em todos os setores da economia. Isso é bastante potente e são 90%, não é pouca pulverização, né? Só 9, algo por cento dos recursos ficam, de fato, no audiovisual, nas nossas empresas, né? Voltadas especificamente para o audiovisual. Então, foi um estudo bastante importante por vários motivos, assim. Na sequência, a gente fala de mais um estudo aqui em parceria com a Alessandra, através da Iniciativa Cultural, que foi o mapeamento da infraestrutura do audiovisual na cidade de São Paulo, que ele é um desdobramento do estudo da Osberg, que tinha um caráter um pouco mais qualitativo. Aqui a gente foi para o quantitativo, aprofundou, tem uma parte qualitativa também, mas esse, assim como a FIP, também estabeleceu alguns parâmetros e conceitos, e um dos mais importantes foi a gente expandir e desenhar os quinais que compõem o audiovisual no entendimento da SPCine a partir do que a gente atua, né? Então, esse também é um estudo importante para ter como base, para a gente estabelecer parâmetros. Obviamente, a gente sempre vai poder discutir, a gente sempre vai poder desenvolver melhor, mas esses marcos são muito importantes, e é um pouco do que a gente falou muito no fórum, no nosso GT, de ter parâmetros, né, para que a gente possa ter dados que a gente compare, porque a partir do momento em que um estudo não considera um KNAI e outro considera, eles já não são mais comparáveis. Então, esse é muito importante também. E a contratação desse estudo ele foi voltado para a criação de uma das políticas da SPCine também. Então, é um uso muito importante, né, de realizar estudos para basear a política pública, é a melhor forma, né? Aliás, talvez deveria ser a única de fazer política pública. Aí aqui eu vou entrar em duas pesquisas que, como eu falei, estão em desenvolvimento. Elas não estão publicadas, aliás, em 3 que não estão publicadas ainda. Uma está concluída, outras 2 estão em desenvolvimento.
que são... primeiro eu vou falar dessas duas que são voltadas para o diagnóstico das nossas políticas públicas. A gente está realizando um estudo sobre o perfil de público e o impacto do circuito SP-Cine, das 32 salas que a gente tem. A gente fez um estudo em 2016, bem no nascimento das 20 primeiras salas do circuito SP-Cine, que mostrava que 50% dos frequentadores do circuito não tinham condições de ir num cinema do circuito comercial. Então, a gente tem ali uma diferenciação muito grande de público. Quando a gente conversa com qualquer sala ali próxima, comercial, de shopping, a gente não está falando do mesmo público. São públicos completamente diferentes. Eles não vão... Um não vai no lugar do outro ali, né? Então, não são competitivos e tudo mais. E isso é muito importante, e a gente está atualizando esses dados e aprofundando bastante esses estudos. E isso é importante para a gente analisar a política, poder aprimorar, faz parte do ciclo da política pública, né? E o outro é um estudo que a gente está entrando em campo agora, inclusive muitos de vocês vão receber aí o questionário para responder. Reitero a importância disso, que é o impacto dos nossos programas de fomento desde a criação da SP-Cine. Então, todo mundo que passou por um edital da SP-Cine vai receber aí um questionário para nos ajudar a mapear o impacto dessas políticas, né, e poder defender a continuidade delas. Então, esse intuito de analisar as nossas políticas e poder aprimorar é outro ponto importante, né, da produção de dados. E, por fim, ainda no eixo 2, eu vou entrar no eixo 3 para finalizar, tá? Oba, não fala isso. Esse último, que é um estudo, eu acho que um dos mais especiais para nós, assim, que ele foi desenvolvido de uma forma muito orgânica e é extremamente importante. Contando um pouquinho da história, já que a Márcia me liberou, em um dos encontros, né, vários encontros que a gente tem aqui com nós, do audiovisual, a nossa coordenadora do desenvolvimento econômico, responsável pelos editais, comentou com a Mari Correia, do Instituto Catitu, que é o responsável aliás, né, a Rede Catairine de Realizadoras Indígenas está dentro desse instituto, e foi comentado, né, ali sobre a nossa dificuldade de atingir as nossas reservas de vagas para realizadores indígenas nos nossos editais, chegando ao limite de casos onde a gente tinha praticamente o mesmo número de inscritos e reservas. Então, ali a gente via que havia uma dificuldade de chegar nesses realizadores, e aí é onde a dúvida surge, né? Não está chegando porque a comunicação dos editais não chega, não estão sabendo que existe, há uma carência de profissionais indígenas no audiovisual, a linguagem do edital não atende essa comunidade, precisa ser repensada. Então, essas foram as bases para a gente chegar 1 ano depois na contratação do estudo, e ele é um estudo que dá muito bonito de ver como ele foi feito, porque o campo, a primeira entrevista de campo, foi feita no Fórum SP-Cine do ano retrasado, do ano passado, desculpe, frente ao público. Então, a pesquisa de campo estava sendo iniciada ali, na frente de todo mundo, né, com participação do público também. A gente apresentou alguns resultados preliminares na mostra do ano passado, no Encontro de Ideias. Todas as recomendações de políticas públicas foram consideradas, e a gente fez muita questão de levar na construção do plano de diretrizes e metas. Então, é um estudo que não está publicado ainda, mas ele já está circulando, ele já está tendo impacto, e é muito incrível estar vendo isso acontecer. E esse é mais um dos diagnósticos das nossas políticas, que a gente olhou para os editais e falou, não está atingindo. Por quê? Finalizamos, Ju. Então, esse é um estudo que, em breve, a gente vai estar com uma publicação linda, particularmente visualmente bonita, e o conteúdo, então, é de muito impacto. E, por fim, agora, saindo, né, dos dados externos, eu quis aqui entrar nas pesquisas para a gente poder falar sobre o uso, né, o que nos motiva a fazer um estudo, os usos disso,
e o tipo de conceito que a gente cria em alguns deles, né? Para não dizer em todos. E aí eu falo o final, né? O último eixo de atuação do Observatório da SPCine é o que a gente está fazendo aqui, que são as relações institucionais. A gente está trocando com o setor, está escutando o setor, está construindo parcerias, coisas que nasceram aqui e nascem nos eventos que a gente está. E o maior produto desse eixo de atuação é o Fórum SPCine, que a gente reúne os especialistas. É um fórum parecido, mas diferente do que a gente está fazendo aqui. E eu já aproveito para finalizar e convidá-los a já deixar anotado na agenda que o 4º Fórum SPCine esse ano vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de junho, na Cinemateca Brasileira. Estão todos convidadíssimos. Por favor, marquem na agenda, porque é muito importante a presença de todos vocês. Finalizo. E teremos um encontro de observatórios, do nascimento de muitas coisas que estão vindo por aí, durante esse fórum. É isso. Obrigado. Obrigada, Vitor. É bem importante e significativo também. A gente ouviu o Daniel, na sequência vem o Vitor para trazer um pouco de visualização da utilização desses dados dentro dos nossos campos de atuação no audiovisual, né? Agora eu vou passar para o José Márcio Barros, que vai ter entre 15 e 20 minutos, eu vou te avisando, tá bom? Obrigada. Bem, bom dia. Queria, primeiramente, agradecer muitíssima oportunidade que a Alessandra e a Mostra de Tiradentes me deu. Me sinto privilegiado de estar aqui entre vocês esses dias todos, com tanto conhecimento, com tantas informações, mas especialmente com tanto engajamento. Queria ressaltar isso, né? Se todos os setores artísticos, culturais do Brasil tivessem, né, esse engajamento, né, que todos vocês aqui demonstraram, certamente a gente estaria um pouco mais à frente, né? Não só na maneira de pensar as políticas culturais, mas especialmente de convencer boa parte da população brasileira que ainda não percebe, não reconhece e não se soma às lutas, né, para que o direito à cultura esteja efetivamente garantido e vivido e vivenciado por todos. Então, queria muito, Alessandra, dizer da alegria, privilégio que foi esses 3 dias aqui com vocês, né? Segundo, da alegria também de reencontrar pessoas que, ao longo da minha carreira no campo da cultura, eu tive a oportunidade de trabalhar, e com a pandemia a gente se distanciou, e com esse novo normal, né, que é a vida contemporânea, essa vida híbrida, né? Então, um prazer muito grande estar aqui com vocês, de forma muito sincera, tá? Cumprimentar aqui a mesa, a Márcia, a Alessandra, o Vitor, o Daniel, né? Então, vamos lá. Eu ontem perguntei à Alessandra por que eu fui convidado, porque eu não sou do campo específico do cinema e do audiovisual, né? Eu sempre me preocupo um pouco para ver qual é a frustração que eu vou trazer ou qual é a complementariedade que eu posso trazer para quem é, né, do campo. Ela me deu aqui algumas explicações, eu fiquei parcialmente convencido, mas eu me lembrei de 2 coisas fundamentais, assim. O cinema foi responsável em grande parte, pela minha formação na área cultural. Apesar dessa aparência colonizadora que eu tenho,
a minha genética é colonizadora, né? Eu venho de uma família pobre. Meus pais pouco estudaram. Eu tive que começar a trabalhar com 14 anos. E o cinema representou para mim essa janela de expansão da minha consciência, né, do meu lugar no mundo, da forma como eu olho, né, como eu aprendi a olhar para o mundo. Né? Eu sou de Belo Horizonte e, na época, era possível a gente... Não era esse modelo de exibição atual, né? Mas o mesmo cinema mostrava vários filmes em diferentes horários. E tinha um cinema perto da minha casa, que não existe mais, obviamente, né? Em que eu entrava às 2, saía às 10, comprava biscoito, pão, e passava boa parte de um dia, né, dentro do cinema assistindo diferentes filmes, né? Então, o cinema foi muito importante na minha formação, né, enquanto pessoa, enquanto um jovem, né, há muitas décadas atrás. Então, acho que estar aqui em Tiradentes, na mostra, nesse fórum, tudo isso faz muito sentido e eu espero poder trazer uma contribuição que não é específica do campo do cinema, né? Agora, além disso, obviamente que meus caminhos profissionais me levaram, por exemplo, à sorte de ter elaborado, ter sido o primeiro diretor, né, do Centro de Referência Audiovisual de Belo Horizonte, que depois se transformou no Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte. Tive esse privilégio, né, de ter trabalhado, construído isso e reencontrar com a querida Alessandra ali, que trabalhou muito tempo, né, nisso. E hoje eu sou professor, com muita alegria, depois de ter sido professor num curso de artes visuais da Escola Guinhar, da UENG, ter sido professor da Escola de Música, também da UENG. Eu sou professor da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, no curso de cinema. E eu acho que quem é professor aqui deve saber como a gente aprende com esses jovens que fazem de tudo para estudar arte, para se inserir no campo da arte, né? Gente que foge de casa, que briga com os pais, que tem que trabalhar, tem que fazer, né, documentar casamento, batizado, posse de político, fazer de tudo, né? E gente que vai se curar estudando o cinema. Eu fico impressionado, não sei como que vocês veem, quem é professor, mas a quantidade de jovens em que o cinema é uma oportunidade de saúde, numa perspectiva mais ampla, né, de sociabilidade, de abertura, né, de visão. Então, tudo isso para dizer, olha, o que eu preparei para vocês aqui é algo que diz respeito a essa mistura de alguém que trabalha com diversidade cultural, né, e que há 20 anos eu tive a oportunidade de construir o Observatório da Diversidade Cultural com outros colegas. Você vai passando, que eu vou olhando aqui, né? Que é a possibilidade da gente, né, articular, né, estudos, pesquisas, formação, informação, né, nessa perspectiva de articulação, por meio da chave da diversidade cultural, né, com questões ligadas à cultura como direito, às políticas culturais, né, o acesso à cultura, a cidadania cultural e o papel do cinema nisso tudo, né? Pois bem, pode ir passando, só para vocês, né? Aqui é o início do observatório, né? Em 20 anos esse ano, junto com a convenção da Unesco, pode ir passando, né? É só para vocês localizarem.
O que nos motiva é que não adianta tudo isso aqui que a gente está discutindo se não tiver engajamento da sociedade civil, né? Se a própria sociedade não reconhecer a importância da cultura, né? Não se reconhecer como portador de direitos culturais, né? Então, isso foi o que nos alimentou desde o início, né? Nós somos uma organização social, também um ponto de cultura e um grupo de pesquisa. Então, nós temos essa natureza híbrida, um pé no ambiente acadêmico, institucional, e um pé, né, no trabalho social, no trabalho na sociedade, né? Pode passar. Né? Informação, conhecimento, né? E consultorias é o que nos mobiliza. Pode ir. Né? Aqui só nós temos um site, tem lá publicações, livros, revistas, boletins. Convido a todos e todas aqui, e quem está nos assistindo também, que né, entrem, colaborem e façam uso daquilo que a gente produz, né? Pode passar, né? Algumas pesquisas que a gente já fez ao longo desses anos, né? Mas acho que isso não é tão importante. Pode ir passando, depois isso vai ficar disponível, né? Atualmente nós estamos fazendo algumas pesquisas, mas pode passar. Mais importante é uma pesquisa sobre a diversidade cultural na Lei Aldir Blanc, em Minas Gerais, né? No sentido de mostrar que não basta, os editais não são suficientes, né, para que o acesso, né, ao fomento e ao financiamento atinja a diversidade, né? Especialmente porque nós temos no Brasil uma característica perversa de conjugação das nossas diferenças com a desigualdade. Toda vez que você tem essa conjugação perversa, diferenças com desigualdade, a diversidade não acontece, né? Muito menos a pluralidade, né? Então, estamos terminando essa pesquisa, começando uma outra sobre diversidade cultural e os ODS nos pontos de cultura. Então, a gente caminha nessa questões, né? Vamos lá, pode passar, né? Publicações, está tudo lá, tá? Pode ir. Pois bem, isso aqui era só para apresentar o observatório para vocês conhecerem, né? Pois bem, as duas questões que foram colocadas, questões muito provocativas pela Alessandra e pela Márcia, né, dizem respeito como a produção, né, a gestão de dados, enfim, vou resumir. Para que serve tudo isso que o IBGE produz de dados e nos oferece como informação? Para que serve uma empresa pública municipal como a SPCine, todas essas encomendas de pesquisa? Né? Para que serve tudo que nós fazemos? Qual é o sentido disso tudo, né? Então, eu queria, né, ressaltar aqui algumas questões. Primeiro, né, quando a gente fala de políticas públicas, e essa é a chave dessa mesa, né, indicadores, dados, informações, indicadores, e como isso deve alimentar políticas culturais, é preciso lembrar que, né, quando a gente fala de política cultural, de política pública de cultura, nós estamos falando de um conjunto de práticas, né, que busca realizar intervenções na realidade cultural, né? E essa intervenção, e isso nós não podemos esquecer nunca, é para assegurar os direitos culturais. E direitos culturais que nos envolvem enquanto produtores, realizadores, mas especialmente para o cidadão, para a cidadã, né? E tudo isso vinculado a quê? A ideia do desenvolvimento cultural, né? Então, política cultural serve para isso, para assegurar o exercício pleno dos direitos culturais e o desenvolvimento da cultura, né?
Esse é o fundamento das políticas culturais, né? Então, se estamos de acordo com isso, né, quando a gente fala de política cultural, e a participação de indicadores, de informações, de dados, né, não pode se reduzir à ideia de que isso é essencial para o planejamento. Sim, claro, óbvio, não existe planejamento feito a partir das minhas opiniões subjetivas, do meu olhar subjetivo sobre as coisas, né? Tem um texto muito bonito da Ecleia Bose, querida professora da USP, da área da literatura, que chama A Opinião e o Estereótipo, né? Que eu uso até hoje, desses textos que vão ficando gastos e que a gente não consegue parar de usar, onde ela fala isso. A opinião é melhor do que a ignorância, mas a opinião não é conhecimento, né? Então, a importância disso tudo aqui está ligado não só ao planejamento, mas especialmente à participação, à articulação e às escolhas que as políticas públicas de cultura devem fazer. Fazer política pública é fazer escolhas, não é agradar um pouquinho com cada um, não é reinventar a antiga política de balcão, como a gente chamava, que é aquela que o realizador cultural batia lá na porta do secretário, da secretária, para pedir um apoiozinho. Não é achar que os editais substituem essa política de balcão, porque uma política de editais pode reeditar a política de balcão em outras bases, né? Então, fazer política pública depende da capacidade de participação social, de articulação de todos os setores e atores do cenário, né, sociocultural, e de se fazer escolhas, prioridades. É para isso que esses dados do IBGE e essas pesquisas da SPCine devem, né, significar, né? Tá. Então, isso significa, né, que a gente precisa pensar a política cultural como algo que tenha permanência, porque política cultural, né, que acontece de forma episódica, por espasmos democráticos, né? Nós estamos falando de política pública e não de política de governo, né? Então tem que ter permanência, né? Tem que ter abrangência territorial, né? Isso é fundamental. Política pública deve ter articulação setorial e política pública deve ter participação e controle social, né? Tem que ter controle social, afinal, é para a sociedade que nós trabalhamos, né? Então, para ir caminhando aqui para o final, por que dados, informações e indicadores? Para que isso, né? Primeiro, para que o campo da cultura possa avançar na direção de alguma coisa que já está consolidada em outras áreas, como educação, saúde, assistência social, né? Que é chamada das políticas públicas baseadas em evidências, né? Isso é um movimento que já tem quase 30 anos, espalhadas pelo mundo, né? Aqui no Brasil existe uma coalizão pelas políticas públicas baseadas em evidências, né? Mas o campo da cultura ainda não caiu a ficha da necessidade de que a gente trabalhe, né, por evidências, né? É claro que essas questões das evidências em política pública não tem um consenso, né? Existe uma perspectiva técnico-racionalista que acha que tudo aquilo que a ciência produz, né, reduzido a uma perspectiva quantitativa, resolve os nossos problemas, né? Mas existe uma outra perspectiva da gente trabalhar com evidência que está ligado ao reconhecimento de que as políticas públicas são complexas, multicausais e sujeitas a incertezas, e no campo da cultura sujeitas a subjetividades, né? Então, quando a gente... além de tudo, quem operacionaliza esses dados são sujeitos em contextos
políticos, ideológicos, simbólicos, que também são diferentes, vamos dizer assim. Né? Então, tudo isso precisa ser considerado. Não para que a gente fale, está muito complicado, vamos abandonar as evidências, vamos voltar, né, às nossas intuições, às nossas, né, boa vontade. Não. Né? Existe um outro dado curioso, é que o mundo contemporâneo expandiu de forma exponencial a disponibilidade de dados, a nossa capacidade de armazenar e gerar informações, né? Mas a qualidade das nossas decisões no campo das políticas públicas não avançou na mesma intensidade de que os nossos dispositivos informacionais hoje permitem. Nós continuamos submersos a vontades, né? Submersos a subjetividades, a interesses políticos, partidários. Né? Então, isso tudo acho que precisa ser considerado. Né? Então, para terminar, como que vocês conseguiram seguir o tempo? Que inveja! Mas depois eu volto. Né? Por que nós precisamos discutir isso? Primeiro, porque, como diz o ditado, de boas intenções até o inferno está cheio. Né? Então, não basta boas intenções. Nós precisamos enfrentar esses problemas e esses paradoxos. Por exemplo, de uma sociedade que tem um excesso de informações, mas que trabalha com muito poucas evidências. Uma sociedade que os teóricos chamam da pós-verdade. O que é a sociedade da pós-verdade? Não é só das fake news. É a sociedade em que os fatos são menos importantes do que as nossas crenças subjetivas e as nossas autonarrativas heróicas. Né? Então, nós precisamos do IBGE, precisamos de observatórios, precisamos de pesquisas, porque nós precisamos dar um passo à frente. Né? Senão, a gente vai continuar dizendo que política pública é aquilo que eu consegui fazer. Bem, não é isso. Que bom, né? Então, a gente precisa, né, de tudo isso, desses dados, dessas informações, né, porque também é preciso qualificar a participação social. Né? Eu trabalho muito com formação de conselheiros de cultura, é preciso qualificar para que a participação, né, não seja submetida às estratégias institucionais de linguagem, de horários de reuniões, de dados complexos que fazem com que os representantes da sociedade balancem a cabeça sem entender direito o que estão votando, o que estão decidindo. Né? Então, e para isso, eu acho que, né, dados têm que ser gerados, mas os dados têm que ser transformados em informações. E o mais importante, essas informações têm que virar conhecimento. Por exemplo, né, o Vitor acabou de nos dizer, né, uma coisa interessante, né? 90% do que a economia do audiovisual gera não fica no campo específico do audiovisual. Isso é um argumento fundamental para convencer prefeitos, governadores e o presidente da República a investir em cultura. José Márcio, está difícil, mas eu vou parar. minuto. Mas o Daniel acabou de nos dizer que o campo da cultura tem a maior, ele falou informalidade, eu vou dizer precariedade do trabalho. Então, tem alguma coisa aí que a gente precisa gerar conhecimento para entender. Geramos um impacto muito positivo na economia do país, mas estamos lá embaixo nas condições de trabalho, nas condições básicas de cidadania do trabalho. Né? Então, eu teria aqui algumas outras coisas para dizer e festejar muito a possibilidade dessa rede de observatórios, né, de pesquisas, né, porque acho que isso pode trazer uma contribuição muito grande. Mas, de novo, não para alimentar nós que ocupamos cargos de gestores, de articuladores, mas também para fazer com que mais e mais pessoas, mais e mais brasileiros e brasileiras entendam, né, a importância das políticas culturais. É para eles que a gente trabalha. Obrigado.
Muitíssimo obrigada, José Márcio. Foi fundamental todos os pontos que você levantou. Acho que está muito em consonância no que a gente tem debatido e conversado aqui ao longo da semana. Agora eu vou passar para a Alessandra Meleiro, que é nossa debatedora, para fazer as pontuações finais, e depois a gente abre para perguntas. Bom, queria agradecer, né, as falas. Eu acho que a gente está inaugurando esse novo espaço de discussão e de interlocução, né, entre diversos... Tá. Oi? Tá. Nessa inauguração desse espaço, né, de trazer novas temáticas, de trazer essas novas abordagens para dentro do fórum, é uma forma também de fortalecer o que está sendo chamado esse ano, no Fórum 2025, de revitalização da política audiovisual brasileira. E nós, né, no momento em que nos reuníamos para pensar essa nova edição, a gente teve muito em vista essa necessidade de que pensássemos uma revitalização tendo por base essas políticas baseadas em evidências, né? Então, como avançar nisso? Aliás, a gente já pode fazer parte dessa coalizão, né, Zé Márcio? E aí nos deparamos, né, nesse... Nos deparamos nesse curto espaço de tempo que tivemos aqui nos grupos de trabalho com mais perguntas do que respostas, né? Quando a gente vê a apresentação do Daniel dos dados que o IBGE tem disponíveis, né, o quanto utilizamos, quanto a gente dá conta de analisar essa base de dados super rica, né, que poderia estar alimentando os nossos pensamentos em cada um dos segmentos aqui do ecossistema, né? O mesmo poderíamos dizer do painel de dados da Ancine, do OCA, né? É um mundo de dados que a gente poderia ficar uma vida ali fazendo análises, tendo todos os nossos e mais outros reunidos para dar conta desse universo de dados e informação. Então, aqui, uma das perguntas que a gente se coloca é como otimizar, maximizar, né, esses esforços que são hoje fragmentados e segmentados, né, para avançar, né? Tanto o Vitor quanto o Zé Márcio colocam uma questão que eu acho fundamental, que é esse esforço, né, não focar no dado, mas no esforço de formulação de perguntas. E eu acho que, né, acompanhando o trabalho da SPCine, eu acho que vocês, apesar de não terem, né, um corpo técnico dentro do observatório para dar conta dessa complexidade de campos envolvidos, inclusive, né, você está falando de geografia, de demografia, de estatística, de sociologia, de ciência política, de urbanismo, e tendo que formular perguntas para problemas concretos que deem conta, né, que envolvem todas essas áreas de conhecimento. Então, eu acho que vocês têm feito um trabalho exemplar nesse sentido, né? E, obviamente, limitação, aí a gente está falando que é uma limitação não só de recursos humanos, né, mas de recursos financeiros também, né? Então, como otimizar isso? Enfim, eu entendo essa mesa como parte do nosso grupo de trabalho, porque a gente pode, né, extrair questões. Então, eu queria colocar questões para vocês. Queria que o Daniel, por favor, Daniel, se você pudesse falar um pouquinho, você trouxe dados do setor formal e informal de diversos setores da economia, né, setores econômicos. E queria que você falasse um pouquinho de como é que vocês acessam esse dado que é subterrâneo, que ele não está lá na base de dados, né, primários do IBGE. Então, gostaria que você falasse um pouquinho disso e que você aprofundasse um pouco também e falasse para o nosso grupo, porque a gente tem pessoas aqui de todas as regiões do Brasil, o que é a Munic e como acessar dados da localidade dentro da Munic. Então, bom, a primeira questão do trabalho formal e informal,
A gente tem uma pesquisa, que é a PNAD contínua, Pesquisa Nacional para a Morte de Domicílio Contínua, que é uma pesquisa domiciliar. Então, ela vai no domicílio das pessoas. E tem questões sobre trabalho e rendimento e emprego. Então, nessas perguntas tem assim, se a pessoa é empregado com carteira assinada ou sem carteira assinada, se ele é conta a própria contribuinte de previdência ou não contribuinte, e se é diretor, enfim, mas o trabalho informal acaba sendo as categorias conta própria não contribuinte de previdência, empregado sem carteira de trabalho assinada, e também empregador que também não é contribuinte para a Previdência. E também tem uma categoria auxiliar domiciliar. Então, essas 4 categorias são trabalho informal. Isso é trabalho informal no Brasil. Esses números, para a cultura, para mulheres, para homens, para o que você quiser separar, os dados de IBGE vão trabalhar isso informal. O formal vai ser o empregado que tem a carteira de trabalho assinada, o conta própria que contribui para a Previdência, e o empregador que contribui para a Previdência, e também trabalhos estatutários, militares. Então, o informal, ele não tem férias, não tem 13º, não tem licença maternidade, não tem nem nada, aposentadoria. Então, assim, a gente consegue separar os 2 grupos, formal e informal, que no Brasil é uma coisa importantíssima, porque quando se fala da Previdência, isso é tudo formal, porque informal não tem nada disso. Então, na cultura, a gente viu que ele está perto do total, né? Não estava longe, era um gráfico, era 42, outro 40. Mas se você vai ver, por exemplo, por região, na região norte, nordeste, o trabalho informal geral, não estou falando da cultura, sei lá, 65% da população. Na região sudeste e sul é 35%. Então, você pode desagregar, por exemplo, atividade cultural, se quiser, dentro dos domínios, quero ver no audiovisual, eu posso fazer essa categorização, eu quero ver na cultura, no domínio de museus, tem várias, são os domínios, mas do audiovisual você pode fazer assim, e dependendo como é uma estatística, é uma amostra. Então, a amostra quer dizer que tem que ter dados que são significativos e outros que não são, estatisticamente. Então, às vezes, você pode desagregar por UF, certamente, e por município. Tem que ver o número de dados, mas é assim que classifica o formal e informal pela PNAD contínua e também pelos dados do censo, que vão sair agora. Essas 2 pesquisas são domiciliares. Mas, por empresa, não é possível. Empresa é só um trabalho formal. Só para aquelas primeiras tabelas, eram do Pesquisa Nacional de Serviço, do SEMPRE, são um trabalho formal. E a outra era... Agora, a Munique é uma pesquisa anual do IBGE que vai aos municípios, e os municípios respondem uma série de questões. E tem, assim, tem suplementos. Um ano tem um suplemento, no outro suplemento, e mais ou menos a cada 4 anos tentam repetir as perguntas. Tem uma demanda imensa de questões específicas, meio ambiente, educação, mas a Munique traz dados dos municípios, isso é muito interessante. Então, dos gráficos ali, eu mostrei que os cinemas, por exemplo, só 9% dos municípios no Brasil têm cinema, que é um dado, sim, marcante. E o deslocamento de um município que não tem cinema para um que tem cinema. E aí tinha um gráfico das rotas. E aí a gente cruza a Munique com a pesquisa do pessoal da cartografia do deslocamento. Aí eles vêm... tem uma metodologia escrita lá, hidroviário, rodoviário, e mostra a dificuldade de ter acesso a esses dados. Então, a Munique traz muita informação muito rica, porque ela consegue ir até o município. Mas, sim, é importante que quem responde é a prefeitura.
essa questão, voltando ao trabalho formal, é a pessoa do domicílio, é a gente, digamos. For na tua casa e você informa. Então, isso é importante quem está respondendo. Acho que para o Vitor também deve ser muito importante quem responde o questionário, né? Você falou de dar um questionário aqui. Se as pessoas respondem, tem uma validade diferente de se é uma empresa, óbvio. A empresa é a pessoa lá responsável por responder. É isso. Obrigada. Uma outra questão que surgiu durante as nossas discussões aqui nos grupos de trabalho, talvez a mesa poderia contribuir também, o Zé Márcio tocou nisso, sobre como que os processos decisórios acontecem, em geral, antes de se implementar uma política pública, né? E aí, a minha questão, e a questão que surgiu no grupo, é essa questão dos imperativos políticos, né? Como dialogar, como é possível dialogar esses imperativos políticos que estão aí nessas tensões desse campo, né? Nas disputas do campo, com a questão pragmática de dados, evidências e critérios técnicos? Eu só vou pedir uma certa economia no tempo das respostas para a gente ter oportunidade de abrir para perguntas do público. Quem vai? Não? Eu? Olha, pois é, dados, informações, indicadores devem servir para se tomar decisões, né? Não é para alimentar os drives dos nossos programas de pós-graduação ou da estrutura técnico-burocrática do Estado, né? Isso tem que servir para alguma coisa, né? E deve, no meu entendimento, servir para que os gestores cometam menos erros e se sintam menos poderosos, né? Porque nós temos uma estrutura da gestão pública no Brasil que ainda é muito vertical, né? Ainda a nossa democracia ainda é imperfeita ou incompleta, né? Então é preciso dizer isso, né? Então eu acho que as questões, essa geração técnica de dados e informações é fundamental para que o campo político seja frequentado e revigorado, e mais do que isso, né, ampliado para que mais e mais pessoas participem das decisões, né? Então, acho que a primeira forma de responder seria essa. A segunda, que eu vou tocar aqui num assunto um pouco polêmico, né, é que, dado o reconhecimento que os setores conservadores desse Brasil hoje fazem um uso perverso da comunicação em rede, né, o campo progressista parece também que agora nós vamos garantir a democracia se a gente ocupar as redes sociais com as mesmas estratégias da direita, né? O que eu estou querendo dizer com isso? É que não basta ficar dizendo, né, e aí com todo o respeito profissional, ético e tal, mas se a gente entra aqui no perfil do Instagram, do Mink e da Ancine, está lá, cada vez mais gente nos cinemas. Como? Onde? Aí mostra um gráfico de que entre 2020 e 2024 saímos de 39 milhões de pessoas que pagaram ingresso, porque tem isso também. Nós não temos informações sobre boa parte do campo cultural brasileiro, do audiovisual, né? Já se falou aqui, os festivais não entram, cineclubes não entram e tal, né? Para 125 milhões em 2024. Isso cria um fetiche, um impressionismo, um falso impressionismo que ajuda quem? Quem ganha ao ler isso? Vocês que são realizadores, são gestores, exibidores, distribuidores, tá? Isso nos ajuda a quê?
A nada, nos ajuda a não sair do lugar, porque esse dado está produzindo uma falsa informação e um falso conhecimento. Não é verdade de que nós temos mais brasileiros e brasileiras indo ao cinema. Isso não é verdade, em lugar nenhum. Até mesmo nos templos do audiovisual comercial, que são os cinemas de shopping, até lá a crise já está se instalando. Os vazios, como Paulo Conforato falou outro dia, né? Então, por isso eu defendo a ideia de que, né, as informações têm que alimentar os processos políticos decisórios. Mas alimentar só na esfera técnico-burocrática, não. Na sociedade como um todo. É a participação social que vai mudar essa relação. Tinha mais um minuto. Bom, a gente vai abrir para perguntas agora. Vou pedir objetividade. A Lia, Rodrigo. Então, vamos ler Rodrigo. Aí, se alguém tiver mais uma, a gente faz 3 e faz uma rodada. Bom, meu nome é Lia Bahia, sou professora, pesquisadora da UF, sou coordenadora aqui de distribuição e circulação. Márcio, sempre muito bom te ouvir, né? É muito bom a gente trazer questões conceituais para essa discussão sobre, né, informações, indicadores, que a gente já, enfim, desde o primeiro fórum a gente vem levantando que essas informações, elas não garantem a informação, elas não, enfim, não representam um cenário. E aí, Márcio, assim, pensando, e aí você tem um texto maravilhoso sobre o observatório, que eu acho também que a gente tem que conceituar o que é observatório, e você tem um texto muito bom que eu recomendo a leitura, né? E aí eu queria te perguntar, assim, mais objetivamente, para além desses dados econômicos, que a gente sabe que são, né, enfim, que não reproduzem a realidade, como é que a gente pode pensar outros dados e outros indicadores para a cultura? Porque esses dados não representam a sociedade brasileira. Porque, só uma parêntese, eu acho que a gente produz muito dado para o setor, e eu acho que a gente tem que produzir dados para a sociedade, né? Não é para o setor. Não é para a gente saber market share, não. A gente precisa que a sociedade, que isso chegue, uma devolutiva para a sociedade. Então, eu queria perguntar para você isso, como é que a gente pode, essa outra metodologia. Rodrigo. Ali, ó. Rodrigo Dias, sou de Campinas, interior de São Paulo, estou aqui no GT Distribuição. Agradeço bastante a pergunta da Lia, porque já adiantou bastante, e aí eu vou um pouco além, né? Eu também agradeço muito ao Mário, muito feliz de estar aqui. Eu sou um dos que foi formado dentro de alguns cursos do Pensar e Agir com a Cultura, e isso me ajudou muito na atuação como conselheiro municipal de política cultural em Campinas. E é muito difícil nessa linha de como que a gente produz esses outros dados e como a gente envolve a sociedade para a importância e para a importância de se ver participando do processo de produção dos dados, ou da coleta, ou da criação desse significado, de como a gente transforma isso em informação relevante. E aí eu pensando muito nessa realidade, que é a maioria, que são das cidades pequenas, que estão sem cinema, mas que mesmo assim o cinema brasileiro resiste e é exibido em muitos lugares. Então, como que poderia existir algum processo de apoio que a gente possa partir por cidades? Se existe essa possibilidade, se através da rede de observatórios também a gente pode pensar nessas atuações de concretamente, primeiros passos que cidades pequenas possam começar a realizar para pensar, e depois de continuidades, a gente sair dessa invisibilidade total que tem na maioria do nosso continente aqui. Podemos seguir, né, com essas 2 perguntas? Tem alguém com alguma pergunta, alguma colocação nessa linha? Bom, primeiro eu só queria agradecer o Daniel pela presença dele aqui, uma instituição como o IBGE está discutindo com a gente, é excelente. E na linha até do que você comentou e do que o Zé Márcio também comentou, eu acho que essa preocupação de entender como que a cidadania, né, se apropria da nossa produção, eu acho que o IBGE pode ajudar bastante, né, Daniel? Eu gostaria até que você falasse um pouco mais se há possibilidade dos grupos de observatórios, por exemplo, se integrar na discussão da PNAD contínua
para melhorar conceitualmente o tipo de dado, porque lá a gente vai ter essa capilaridade municipal, que chega no domicílio de praticamente todo tipo de cidade brasileira, né? Se tem uma forma de a gente estabelecer aí alguma conexão, de trabalharmos juntos com a governança da PNAD contínua, para colocar questões que só o IBGE vai ter essa abrangência, essa capilaridade. Vamos fechar nessas três e depois Josiane e vocês dois, tá? Bem, tá bom. Lia, obrigado pelas palavras carinhosas. Eu acho que, primeiro, quando a gente fala de indicador, há uma tendência de achar que indicador é só quantitativo. Não, existem indicadores quantitativos e qualitativos. Eu até diria, se o Daniel pode me dar bomba aqui, né, e o Vitor também, é que o quantitativo deve alimentar o qualitativo. Né? Não é submeter, mas deve alimentar o qualitativo, especialmente quando nós estamos falando de cultura, que é um campo recortado por uma dimensão subjetiva, simbólica, imaterial. Né? Então, é preciso lembrar disso. Né? Os indicadores também são qualitativos. Né? Segundo, vocês já devem ter ficado sabendo que existe hoje um decreto federal que obriga o poder público em todas as esferas a simplificar a sua linguagem e a forma de comunicação com a sociedade como um todo. Eu acho que todos nós deveríamos ler e adotar isso. Né? Por quê? Porque é preciso traduzir isso que nós falamos, às vezes, de forma tão autorreferenciada para toda a população. Né? E como, além de simplificar, de traduzir os dados, as informações, os conceitos e tal, eu acho que a gente precisa sempre articular. Toda política de fomento e financiamento tem que estar ligada a uma ação de formação. O que hoje a gente chama de ação de formação, às vezes é leitura de edital, como burlar o edital, como sobreviver ao edital, como, né, tirar o MEI, né? E como preservar o campo dos mestres da cultura popular com prêmios, como se isso resolvesse o problema. Não, não precisa ter CNPJ, aí dá um prêmio. Quer dizer, não é assim que se faz. Isso é uma medida compensatória emergencial, mas é preciso que a gente altere isso. Então, eu diria que é preciso, primeiro, lembrar dos indicadores qualitativos, né? Não é só quantas vezes eu fui ao cinema, mas é por que eu não voltei. Né? Por que eu não voltei? Só um minutinho. Uma vez eu estava assistindo uma peça de teatro em Belo Horizonte com o Gero Oliva, esse ator fenomenal. Era uma ação gratuita, era um programa da Funarte super legal, que levava peças de teatro de diferentes regiões do país para outras regiões. E aí eu falei, não, Gero Oliva, eu não vou perder. Pois bem, era um dia de semana, 21h. Começou o espetáculo. Quando foi antes de 10h, cada vez que o Gero Oliva virava de costas para a plateia, saíam uns 10 correndo. Aí ele percebeu isso, ele parou o espetáculo e começou a brincar com a fuga do público que estava assistindo. Mas por quê? Porque como voltar para casa depois das 10h? Por que esse programa da Funarte, tão importante, não se descentralizava? Por que não se alugava um ônibus para levar estudantes e o pessoal da periferia para ir também aos teatros mais centrais? Né? Então, essa articulação transversal das políticas, né, a partir da percepção que o conhecimento baseado em evidências pode nos dar e dizer, não adianta só circular, é preciso criar condições de ter acesso. Né? Por exemplo, para provocar aqui o Daniel, né, para não parecer que eu sou contra nem o IBGE e nem... Não, eu sou absolutamente a favor. Mas o IBGE precisa ter um IBEGzinho voltado a crianças, a jovens, para que eles entendam por que é preciso ter dados e informações.
para que as pessoas entendam desde criança que a gente é cidadão, participa, a gente tem que a participação cidadã, né, requer essas informações. Enquanto o IBGE for só para nós, e nem todos, eu, por exemplo, tenho maior dificuldade com as planilhas do IBGE, a minha falha de formação, nós vamos continuar tendo pouco. Era preciso ter um caminhão do IBGE, vários, andando, abrindo, fazendo brincadeiras, gamificando, para usar um termo, né? Não numa perspectiva da técnico-feudalização que você falou ontem, né? Mas traduzindo tudo isso para que todo mundo se aproprie dessas informações, né? Então, Daniel, ao invés do Postman ficar querendo criar fundação, ele podia pensar em como fortalecer o IBGE nas suas ações educativas, participativas, de tradução, né? Bom, 3 então, minutos. 3 minutos. 3, tá. Então, vou falar de todas as perguntas. Primeiro, que ela colocou de assim, dados mais específicos. Então, a gente tem, eu até mostrei alguns, pode desagregar algumas informações por cor e raça, por nível educacional, por região, e então, por idade. Eu votei um que tinha crianças até 14 anos, né? Então, o IBGE, quer dizer, a pesquisa permite algumas desagregações que são interessantes para fazer análises específicas que cada um queira fazer, aí é do trabalho de cada um. Seguindo a questão falou aqui do trabalho qualitativo, existem pesquisas, mas aí não vai ser do IBGE, é da área acadêmica, e tem informantes chaves, né, que se juntam a pesquisas quantitativas. Aí eu fiz, era uma coisa de imigração, mas eu entrevistei pessoas chaves que me deram informação muito importante para viabilizar alguma pesquisa nesse campo, que junte dados qualitativos. Em questão de se juntar um grupo de cultura, aprendizagem contínua, tem vários setores da economia que pedem pesquisa, acrescentar. A cultura é mais um, importantíssimo, mas tem outros setores e acaba tendo que ter um filtro pelo tempo de fazer uma pesquisa, mas, de repente, um caminho seria pelo Ministério da Cultura, né, que assim, teria uma força grande de receber as questões que seriam mais importantes para também tratar nessas pesquisas, tanto da PNAD contínua, que tem um módulo de comunicação, como na Munique, que tem uma parte de cultura, que eu até mostrei aqui, de museus, teatro, cinema, que é bem interessante. E aí, por fim, a questão... Tem um setor do IBGE, tem sites de IBGE Teen, existe esse filtro visando adolescentes, por exemplo, para trazer uma informação de uma maneira não tão, digamos, público já que tem universidade. Então, esse trabalho também existe e é divulgado no site e é feito por algumas pessoas específicas de comunicação. Então, basicamente é isso. Olá, Josiane Osório, do Fórum Nacional dos Festivais, que também representa festivais brasileiros no exterior. Houve uma discussão aqui, em especial para o Márcio, que trabalha bastante com os conceitos de democracia, direitos culturais, enfim. Uma discussão importante, inclusive no GT, entre difusão, que aí, de alguma forma, estão inseridos, né, alguns setores, como o setor de mostras e festivais, cineclubes, enfim, com o grupo da distribuição. E, naquele momento, um debate que a gente fez junto com a SPCine, com a presença da Leila e com a presença do Victor também, foi em relação à valoração do espectador, do quantitativo de público nas salas de cinema e nos espaços onde os festivais e mostras acontecem. Eu acabei de montar uma sala de cinema no CCBB, na área externa. Acabei de montar uma sala de cinema no Instituto Federal, em Brasília, numa periferia.
né? Então, a gente monta a sala de cinema a partir dessa experiência de uma tela grande, ainda que esses espaços sejam difíceis de montar. No IFB, em especial, não tem pé direito, né? Os que foram construídos em Brasília não têm, a exceção do Recanto das Emas, que tem o pé direito melhor. Então, há uma dificuldade de montar, mas a gente tenta reproduzir a melhor experiência do que seria uma sala de cinema, né? Concluindo. Desculpa. Então, assim, é uma grande pergunta, porque a gente fala muito de economia cultural, economia do cinema, e agora um novo conceito, um novo campo, que é economia criativa, né? Eu queria entender como é que a gente pode, junto com os observatórios, com os pesquisadores, trabalhar esse campo da economia do cinema, inserido esse setor de exibição e telas, que é um setor econômico importantíssimo para a democracia, para a oferta cultural, para a cidadania cultural e para a democratização do acesso aos bens audiovisuais, aos conteúdos diversos, para uma sociedade gigante, como é o caso, por exemplo, do papel e da função que o Fórum dos Festivais faz em 5 regiões brasileiras. Bom dia, Tiago Maia, gestor de Contagem, Minas Gerais. Muito bom ouvir o Zé Márcio, o Daniel, o Vitor, ainda mais nesse momento de tantas críticas em relação ao IBGE. E existe um ditadozinho em Minas Gerais, eu adoro usar os ditados de Minas, que diz o seguinte, esse é do sertão de Minas: me conte um causo, algo que me queira, que no final eu junte pé com orelha. Eu preciso fazer a junção de pé com orelha, o dado tem que fazer sentido, é exatamente o que o Zé Márcio estava dizendo. E nós precisamos utilizar de dados que sejam, no mínimo, o mínimo possível uniformizados para que a gente possa comparar uma coisa com a outra. Porque senão eu não junto pé com orelha, eu junto pé com pé, cabeça com cabeça, e não faz sentido nenhum, ou eu junto pé com cabeça e não dá certo. Pé com orelha significa fazer sentido uma coisa com a outra. E, para isso, eu volto no que o Daniel falou, nós precisamos ter um Ministério da Cultura dialogando com o IBGE e determinando esses mínimos dados. Que mínimos dados são esses? O que perguntar? Contagem acabou de contratar uma pesquisa de campo com o Instituto Cultiva, que é do Rudarit, com todas as entidades culturais das 8 regionais do município. Então, está sendo levantado todas as entidades culturais, o que elas fazem? Com perguntas diversas, vindas do que o Cultivo entende como interessante e do que a Prefeitura de Contagem entende como interessante. Será que esses dados serão importantes para o Brasil como um todo? Será que o que a ESPCine está perguntando é importante para o Brasil como um todo? Será que o que o IBGE traz, que não é entendível para as crianças ou jovens, em algum modo, é importante para o Brasil inteiro? Então, é fundamental que o Ministério sente numa cadeira com o IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e determine um número mínimo do que perguntar, como perguntar e de que forma esse dado vai ser analisado, para que, a partir disso, a gente possa ter perenização de políticas e de conhecimento, porque a minha sensação é de que eu reinvento a roda há mais de 30 anos, porque toda vez eu volto em mesmas perguntas e começo a perguntar, inclusive, coisas diferentes do que o observatório me ensinou lá atrás, de ler tanta coisa que o observatório fez e coisas maravilhosas. Então, que caminho é esse? Será que é esse ministério com o IBGE? Mas vão partir de algum lugar. Tem mais uma, pode ser. 1 minuto para a pergunta, por favor. Não é nem pergunta, é só uma desculpa, é só uma colocação em cima do que você acabou de falar, que nenhum dado é desimportante. Eu acho que a pergunta é maior ainda, é mais ampla. Não é o que a gente está gerando de dado é importante ou não. Todos os dados são importantes. A questão é, vamos abrir para mais dados, porque senão a gente sempre fica naquela discussão, e isso acontece muito no nosso meio, a gente não vai para esse lado, a gente vai para o outro, e ali no meio fica vazio. Então, todos os dados são importantes, e vamos pressionar o Ministério para que ele, sim, esteja junto com todos os dados e que provoque a nossa busca por todos os dados para chegar em todo mundo. Boa tarde, eu sou Luiz Carlos Brito Lopes, sou do Instituto Fernando Sabino.
E sou militante de cinema desde 1977. Eu venho do movimento cineclubista. Então, eu percebo uma dinâmica brilhante por parte do Festival de Tiradentes, no que ele consegue ter de protagonismo em ser uma ponta onde estão todos os setores, mas eu me vejo numa preocupação até... Como é o seu nome? Josiane tocou nesse ponto, você também tocou, que é a questão da exibição, né? Na época dos cineclubes, a gente tinha... Eu mesmo tenho a tese, o Brasil sempre fez grandes filmes, historicamente, não tem essa conversa de que só hoje a gente tem uma produção de qualidade, desde Limite, de Mário Peixoto, Humberto Maus, Cinema Cachoeira, e você passa olhando o que o Brasil produziu, tem grandes filmes o tempo inteiro, e a gente tem, desde historicamente, do meu tempo lá de ditadura ainda, onde o cineclube era uma alternativa de exibição, na questão da exibição, uma grande interrogação, porque eu vejo hoje a gente ampliando de forma muito significativa o nosso poder de produção, mesmo também o poder de produção independente, mas percebo que o esforço da exibição ele não está à altura do que tem a ser produzido, ou seja, nós vamos produzir cada vez mais, mas vai ser exibido aonde e em que condições, né? Inclusive condições também, aí eu chamaria a atenção do aspecto sonoro, que sempre foi um problema da exibição alternativa. Pode trocar esse microfone, porque ele está parando toda hora que está falando. Eu não sei o quanto eu vou endereçar todas as perguntas. Vou tentar. Eu queria só falar um pouquinho sobre as possibilidades de obtenção de dados para que a gente possa endereçar todas essas questões, né? E dar alguns exemplos. Existe como buscar e produzir e coletar os dados de uma forma oficial, que é como a gente faz com o IBGE, com os órgãos públicos, no caso da própria SPCine também, no caso das prestações de contas dos projetos que a gente patrocina e investe. Essas são formas oficiais, né, dos órgãos oficiais. Mas existem outras formas também. A própria sociedade civil pode produzir seus dados. Eu gosto muito de falar sobre um dos casos que agora é difícil falar sobre, mas sobre a Argentina, em que a Conta Satélite de Cultura da Argentina é um órgão, ou era, eu não sei o quanto está, né? Que ele era vinculado, ele ficava dentro do legislativo, o que já é uma coisa diferente, né? Mas as bases de dados elas não vinham do governo, elas vinham das entidades representativas do setor. Então você tem ali uma base, a base primária de dados vindo da própria sociedade civil. Então isso são formas de organização, né? E a gente pode construir isso de uma forma conjunta, como a própria rede de Film Commissions. Concluindo. Vamos lá. Ela está buscando parametrizar, cruzar os próprios dados. Então, existem várias formas. Nem sempre o governo vai dar conta de atender a tudo. Então, a organização da sociedade civil é extremamente importante. Eu só queria pontuar isso. Obrigada, Vitor. Alessandra, você vai falar? Bem, rapidinho aqui, são muitas questões, agradeço muito todas as questões levantadas, fazem a gente pensar ainda mais, né? Primeiro, a questão dos festivais, a gente precisa olhar, né, porque os festivais cumprem múltiplas funções e papéis, cobrem buracos muito grandes, muito expressivos, né, nas políticas para o audiovisual, né? Porque elas são
espaços, tempos, né, que articulam quem é do meio, que formam público, que articulam a linguagem do cinema com outras, né? Então, e é uma realidade, como a gente tem hoje mais de 400 festivais no Brasil, fora os festivais que são virtuais, né? Também que não ocorrem presencialmente, o impacto disso e tal. Então, concordo plenamente que é preciso olhar para os festivais com um olhar mais cuidadoso, especialmente quando eu trabalhei como gestor na Secretaria Municipal de Cultura, nós tínhamos o Fórum BH Doc. Não, era um de vídeo na época. Na época, o Éder Santos era jovem ainda. Hein? Fórum BHZ Vídeo. E a minha pergunta era sempre, beleza, e entre um festival e o outro, o que vai ser feito? Né? Porque os festivais, eles não são só eventos, né? Eles são uma fogueira acesa que vai permanecer aquecendo o setor durante muito tempo, né? Então, concordo com você que é preciso olhar para isso, para os festivais de forma mais específica, né? Concluindo. Insisto que é preciso também, no caso dos cineclubes, a gente tem modernizar um pouco o nosso olhar. O mundo deu várias voltas, né? Boa parte do consumo do audiovisual hoje se dá nessa telinha, e substituir essa telinha por uma de 50 polegadas não vai resolver, né? É a experiência da imersão que substitui isso aqui, né? Mas uma coisa não substitui a outra. Eu prefiro que todo mundo continue assistindo o filme no ônibus e dublado, né? Mas que vá à grande tela e legendado também, né? Então, nós temos, ou seja, a chave para tudo isso que eu acho que vocês falaram é também a perspectiva da transversalidade, né? Não há possibilidade de políticas efetivas no campo da cultura se ela não for transversal. Não como um modismo de planejamento, mas reconhecer que tem coisas que não pertencem a um campo específico, mas que são cruzamentos, né? E reconhecer essa necessidade. E voltar à questão do Sistema Nacional de Informação e Indicadores Culturais, que o IBGE tem um papel fundamental e que há mais de 20 anos, 25 anos, a gente não consegue ter um Sistema Nacional de Informação e Indicadores, né, culturais confiável, com harmonização de metodologias, de dados, de informações, né? Isso é fundamental, porque estamos correndo o risco de cada prefeitura criar o seu SMIC, né, de cada setor criar o seu sistema, e depois essas coisas não cruzam, né? Além de tudo, voltando, para que SNIC? Agora, concluindo, não é para verdade. dizer que já existe, mas é para a gente poder usar e a população poder olhar e falar, olha, né? Obrigada. Não, só para a questão levantada por Contagem, né, sobre a necessidade de padronização, tanto, né, nos diferentes níveis, municipal, estadual, federal. Uma das proposições que está entrando aqui na Carta de Tiradentes é que, pelo menos, né, especificamente no campo audiovisual, que vai começar a operar uma nova edição dos arranjos regionais, essa parametrização possa existir a partir de uma coordenação federal, né? Que veja que indicadores são importantes para serem levantados. Então, isso está entrando como recomendação. Enfim, né? Mas, enfim, a gente também tentar encontrar algo que já está, né, no cenário e que possa ser utilizado com esse fim, né? A gente viu aí um caminho também. Tá, não, eu queria só comentar que nessa publicação que a gente tem no IBGE, que é bianual, né, vai sair em dezembro de 2025 a próxima, mas já teve 6 edições. Tem dados de trabalho, tem dados de município, tem tabelas, tem dados das UF, das capitais, tem dados gerais, que pode, por exemplo, aí depende do interesse de cada pessoa ver.
qualquer coisa, se não conseguir... Eu botei o link na minha apresentação da página do IBGE, Sistema de Indicadores Informativo Cultural. Ali entra, tem as tabelas, tem a publicação informativa, tem a publicação nota técnica, com a metodologia, os setores que foram considerados atividades e ocupações. E também eu deixo aqui meu e-mail com o Alessandro, com a Márcia, se alguém quiser me escrever, eu não conseguirem achar uma coisa específica, pode me escrever, que eu procuro lá e informo se tem essa informação, que pode ser que seja uma informação que já tenha. Tem grupos de idades, tem cor e raça, tem nível de instrução, ter acesso de internet, várias categorias. Então, enfim, acho que tem informações gerais que são confiáveis e interessantes, dependendo do foco de cada pessoa. Pessoal, a gente vai abrir para mais 2 perguntas, se alguém tiver algo a perguntar, e depois a gente já segue para as conclusões. Posso só? Não é pergunta, tá? E não é a Leila da SPCine que está falando aqui. Eu queria só pedir licença para vocês para chamar atenção para uma coisa. A gente está aqui assistindo uma mesa muito importante, falando de números de dados que são fundamentais para o nosso setor, e a gente está aqui com menos, a gente está aqui provavelmente com 20% de todos os componentes dos GTs. Não, eu sei, mas de qualquer jeito é um alerta, porque é uma gestão de tempo, que tudo bem, a gente conversa com a coordenação, mas eu acho que, de qualquer jeito, todos nós também temos que ter isso na mente, de que essa mesa ela é muito importante. Então, é uma pena que nem todo mundo vai poder aproveitar o que a gente está conversando aqui. Era só isso, não é pergunta. Obrigada. Dani, ali atrás, por favor. Daniela Siqueira, pesquisadora e professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Zé Márcio, é sempre bom te ouvir, e acalanta o coração e, ao mesmo tempo, instaura provocações que a gente não consegue ficar igual antes. Mas eu fiquei querendo saber de você, assim, desses anos todos do seu percurso, o que nos falta, né? A gente já identificou que as diferenças e as desigualdades não vão produzir diversidades. Nós ainda talvez tenhamos um histórico de permanecer na necessidade da subsistência ou na perspectiva de eu tenho que garantir o meu e depois eu não sei como chego no outro. Aí você traz a pontuação tão necessária de que as políticas precisam chegar no outro para além dos agentes do setor. E aí eu queria te pedir uma reflexão, talvez nesse sentido, assim, o que é que nos falta, já que já sabemos tanto sobre o que podemos fazer para potencializar aquilo que já temos, o que nos falta, o que a gente ainda não faz, que a gente talvez poderia começar definitivamente a fazer? Eu vou propor, para a gente já fazer as conclusões, os encaminhamentos finais, a gente começa pelo Daniel, segue pelo Zé Márcio, Vitor e Alessandra, e aí, Zé, você, nas suas conclusões, você responde a Dani, pode ser? Bom, então, concluindo, procurei apresentar aqui alguns dados do IBGE, de maneira geral, porque é muita coisa, mas fiz uma coisa sucinta para vocês aproveitarem. Agradeço a presença de todos. Todo o pessoal aqui da mesa, que a gente conversou antes, foi ótimo ter uma ideia do que ia ser apresentado e o que a gente podia contribuir para esse encontro, esse fórum, né? E como coloquei, eu estou à disposição, se alguém precisar de alguma coisa, pode entrar em contato comigo. Muito obrigado. Bem, Dani, ai, que pergunta. Se você não fosse uma querida, eu falei, nossa, que essa pergunta é difícil, né? Olha, eu vou te responder assim. Primeiro, esse fazer é contínuo, né? É contínuo. A realidade é sempre mais desafiadora de
do que tudo aquilo que a gente conseguir fazer. No campo teórico, no campo político, a realidade está sempre nos desafiando, né? Então, eu diria que o que nos falta fazer é continuar fazendo, primeira coisa. Primeira questão é essa, né? A segunda questão, eu diria que seria, nós precisamos sempre articular tudo com a questão da participação e da formação, né? Você vem do campo da preservação, aliás, um GT também muito aguerrido, muito articulado, como o da produção, como todos, né? Apesar de... mas é a exaustão, né, Leila? A gente fechando o documento lá fora, 3 dias de trabalho, né? Tem isso também, né? Mas todos os GTs muito aguerridos, o nosso aqui do observatório e tal. Mas, no meu entendimento, assim, como é que a gente faz para que a sociedade entenda que a obra de um cineasta brasileiro precisa ser restaurada, e não só restaurada, disponibilizada, né? Porque a melhor maneira, vocês sabem melhor do que eu isso, que a melhor maneira de preservar acervo é colocá-lo em uso, né? Eu, uma vez, contar um casinho rápido aqui, eu estava dando aula, uma aluna fala, professor, eu trabalho numa biblioteca, numa escola. Sabe o que a bibliotecária-chefe faz quando chega livro novo? Ela esconde os livros, porque fala assim, para eles durarem mais tempo. E eu acho que essa insensatez ainda existe muito, né? Preservar, o melhor jeito de preservar não é só a restauração, é o uso, a disponibilização, a circulação. Por isso, de novo, a palavrinha transversalidade não pode ser um modismo discursivo, técnico, burocrático, tem que ser uma verdade, né? E aí eu aproveito, humildemente aproveito e sugiro que, além do momento dos GTs se apresentarem, devia ter momentos dos GTs se transversalizarem, né? Porque eu acho que com isso a gente pode entender e articular mais e melhor essas questões. Então, eu diria que participação social e formação é o que a gente já faz, mas nunca pode parar de fazer, até mesmo nos cursos de cinema. Eu dou aula num curso de cinema, os nossos alunos querem o quê? Fazer cinema, mas eles têm que entender de políticas. Né? Eu os obrigo a entrar no site da Ancine e ler lá os estudos do OCA. Eles não gostam, mas tem que ser. Concluindo. Né? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão é um ótimo bordão, mas não é, de novo, não é verdade que se faz cinema desse jeito, né? Então, eu diria que a gente precisa continuar fazendo. Gente, muitíssimo obrigado, prazer ouvir todos vocês, e muitíssimo obrigado pela escuta generosa de vocês até agora. Obrigada, Zé. Vir depois do José Márcio é difícil, né? Bom, eu vou agradecer a todos que estão aqui, e, enfim, a organização do fórum, que é realmente um espaço muito poderoso, que une pessoas muito incríveis e aguerridas, e eu acho que a gente está aí finalizando uma construção muito, muito potente. E talvez o maior aprendizado sobre o que a gente falou nessa mesa e nas respostas das perguntas aqui é justamente fazer o que a gente está fazendo aqui, juntar pessoas diferentes para falar de assuntos iguais, é onde a gente encontra soluções para problemas que a gente nem imagina como solucionar. E basear tudo isso em dados e a gente ter o prazer de construir e propor políticas que valorizem e que se baseiem nisso é muito feliz, é muito incrível. Agradecer de novo aos nossos colegas aqui e nos colocar à disposição. Eu acho que a provocação é sempre muito bem-vinda. A gente, na SPCine, fica muito feliz de ser provocado e, muitas vezes, a gente pede para ser provocado porque é ali que a gente consegue defender a existência de coisas muito, muito maiores. Então, é isso. Boa tarde a todos e obrigado. Obrigada, Vitor.
Eu concluindo e respondendo a Leila, não, é importante dizer que esse tema, né, ele surgiu muito perto, muito próximo ao fórum, né? Mas todo mundo se sensibilizou pela importância do tema e fez todos os esforços possíveis, inclusive né, enfrentar a falta de espaço para dar conta da inclusão do tema, né? Então a gente sabe que essa mesa está acontecendo no dia da apresentação pública da Carta de Tiradentes, talvez comprometeria o endereçamento de recomendações, mas daqui saíram 3 super importantes que eu acho que tem que entrar na carta, apesar de não ter passado na plenária de hoje, mas eu acho que pela urgência, né? Então uma delas foi a articulação do Ministério da Cultura, maior articulação do Ministério da Cultura com o IBGE, né, no sentido de inclusão de dados do setor cultural na PNAD contínua e na Munic. Então, é um pleito que a gente pode também startar a partir dessa recomendação. E outra levantada aqui pelo Vitor, super importante, que eu acho viável, né, quando você traz o exemplo da conta satélite da cultura na Argentina, que ela é toda articulada como uma grande plataforma alimentada pelas entidades representativas do setor, que é quem tem esses dados primários, né? Então, nada mais do que aglutinar isso que já existe. Então, eu gostaria também, já que a gente está nesse espaço, né, Mário, eu não sei como conduzir isso, mas... né, se todo mundo concordar, que a gente aproveite e já inclua. Isso. Bom, então, fechamos a mesa. Oi? Eu acho que depois a gente pode seguir, que a gente precisa encerrar agora. Desculpa, gente, fazer gestão de tempo não é uma tarefa muito fácil e nem muito bem vista. Mas você concluiu, Alessandra? São 2. Concluí. Gente, muito obrigada. Desculpe o mau jeito com a gestão do tempo, mas se não for assim, a gente não consegue terminar a tempo. Agradeço a presença de todas as pessoas presentes aqui na mesa, que trouxeram contribuições tão preciosas, e ao tempo e à escuta de vocês. Obrigada e até já.